Colocamos um outdoor em Curitiba. Esse outdoor é em Curitiba. Depois eu vou passar o endereço de onde está o outdoor, que é uma avenida que eu esqueci o nome. Eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário, o endereço para quem for de Curitiba ir lá e tirar foto, gravar vídeo do outdoor. Mas já o nosso segundo outdoor é até o fim da semana. Queremos ter mais, fechar mais 3 ou 4 outdoors em capitais do Brasil. A gente está tentando, o mais difícil está sendo falar com as empresas, porque a maioria se recusa. Tem empresa que se recusa porque o dono é bolsominion e tem empresa que se recusa porque tem medo. Olha só, a matéria da revista Piauí mostra, é uma coisa, é gravíssimo. Eu queria saber a opinião do Rodrigo Maia, se alguém conseguisse falar com o Rodrigo Maia, eu iria com uma câmera, se eu tivesse hoje, exatamente hoje em Brasília, dentro do Congresso, eu iria com uma câmera e falar: Rodrigo Maia, qual a sua opinião sobre a matéria da revista Piauí de que o Bolsonaro tentou dar um golpe militar? Qual é a sua opinião? Porque você falou na segunda-feira no Roda Viva que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum, que não pode ter impeachment sem crime. Eu sei, eu falei isso aqui ontem, coisa que a maioria da esquerda não tinha percebido ainda, ou ainda não percebeu a maioria, mas quem acompanha aqui o canal já entendeu, que o Rodrigo Maia não quer o impeachment porque o impeachment ia causar uma turbulência enorme e ia atrapalhar o processo da cassação da chapa do Bolsonaro. É por isso. E o Rodrigo Maia é uma pessoa de bastidores, claro, ele não vai falar publicamente o que ele acha do Bolsonaro, se tem crime, se não tem, ele vai falar nos bastidores, porque o Rodrigo Maia não joga para o público, o Bolsonaro ele joga para o público, ele precisa de popularidade, de populismo, então por isso que ele fala tudo para as pessoas. O Rodrigo Maia não, o Rodrigo Maia não tem voto nas pessoas, ele não tem milhões de votos, ele tem ali o eleitorado dele. O Rodrigo Maia ele precisa de votos de deputados, de senadores, precisa de apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal, então ele faz tudo na moita. Então ele não vai sair falando que tem crime do Bolsonaro e tudo mais, mas seria engraçado saber a opinião dele sobre isso, porque o Bolsonaro, só o fato dele chamar ministros em horário de expediente, ministros muito bem pagos com dinheiro público, para ficar confabulando um golpe militar e uma invasão no Supremo Tribunal Federal, isso é um crime gravíssimo, gravíssimo, um crime assim de proporções inimagináveis. E olha só, o Bolsonaro começou a falar que queria, chegou o general Heleno para acalmar o Bolsonaro, mas até então o general Ramos, que conhece o Bolsonaro há várias décadas, estava assim, vamos lá, estava botando pilha para realmente invadir o Supremo. Quem falou não foram os outros que chegaram depois, aí não se sabe exatamente quem, mas principalmente o general Heleno. Olha, quando o general Heleno é a única pessoa que tem cabeça numa discussão, você imagina o nível de loucura, o nível de burrice dos outros. Porque se o general Heleno é a pessoa mais sensata, olha, porque a coisa estava feia, ela estava realmente muito feia. O general Heleno e os outros conseguiram convencer o Bolsonaro depois de um tempo, mas principalmente o Heleno, falando que, Bolsonaro, o STF ainda não pediu. O Bolsonaro estava bravo porque o Celso de Mello perguntou para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, se ele poderia, se tem alguma maneira de ele apreender o celular do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, porque tudo indica que eles têm relação com vários crimes. No caso, o Bolsonaro queria intervir, aí falaram primeiro, Bolsonaro, não pediram ainda seu celular, então você tá queimando a largada. E segundo, olha, dá pra gente contornar isso de outra maneira, vamos fazer uma nota. E naquele dia, o general Heleno fez uma nota bem dura contra o STF, sem citar nomes, porque eles têm medo. E agora eu vou explicar uma parte que não tá na matéria da revista Piauí. Isso tudo que se está contando, que o Bolsonaro tentou, ele queria porque queria, ele já tinha decidido que ia intervir no STF, isso foi no dia 28 de maio. Tá. No dia 25 de maio, o Bolsonaro teve um almoço, era um domingo, o Bolsonaro teve um almoço, ou 24, não lembro, com o ministro da Defesa, que é militar, e com os 3 chefes das Forças Armadas. Nesse dia, o Bolsonaro estava pensando, no fim de semana inteiro, naquela época, o Bolsonaro estava mais com golpismo, né? Ele estava, fim de abril até o fim de maio, foi mais ou menos um mês e meio, que o Bolsonaro ficou ameaçando golpe toda hora. Era o começo da pandemia, o Bolsonaro falou, agora é a hora. Aquele dia o Bolsonaro queria dar uma nota contra o STF, uma nota mas bem agressiva. O Bolsonaro já tinha até feito um esboço de uma nota em que ele peitava o STF de todas as maneiras e ia para cima, para esperar uma resposta do STF para ele ter a desculpa para um golpe. Só que naquele dia, eu até fiz um vídeo aqui na época, eu falei, o Bolsonaro não teve boas notícias. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro
foi lá almoçar com eles e o governo soltou uma nota. A nota nem fez muito sucesso assim na imprensa, eu digo sucesso assim, não ficou na capa de todos os jornais por muito tempo, porque não tinha nada nessa nota. Era uma nota de recuo, era uma nota em que o Bolsonaro falava que tem que respeitar o STF, tem que respeitar todos os poderes e que nenhum nenhum dos três poderes, quer dizer, o legislativo, que é a Câmara e o Senado, o executivo, que é o Bolsonaro, os governadores, prefeitos e Forças Armadas, e o legislativo, que é o STF, juízes e tudo mais, o legislativo judiciário, o Bolsonaro diz que nenhum dos três poderes valia mais que o outro e que um tem que respeitar o outro e que ele respeitava todas as decisões. Essa foi a nota dele, isso foi no domingo. Na sexta-feira, quer dizer, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a STF continuou indo pra cima, o Bolsonaro falou, não, vou intervir, vou dar golpe, e tentava achar alguma coisa na Constituição para tentar convencer a população. Convencer o gado dele era fácil. O problema do Bolsonaro era convencer, os chefes militares, e dois, convencer a parte despolitizada da população, coisa que o Bolsonaro geralmente consegue. Convencer os despolitizados é a especialidade do bolsonarismo, porque o gabinete do ódio consegue, com a comunicação deles, chegar em milhões de pessoas em poucas horas. Eles começam a distorcer uma narrativa, criar uma narrativa mentirosa, e eles conseguem chegar nas pessoas e convencer as pessoas, bombardeando as pessoas com fake news. Todas as vezes em que se falou de alguma coisa de golpe, os chefes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles sempre rechaçaram, quer dizer, eles sempre foram contra. Assim, chutaram isso pra longe, falaram, não, golpe, não, a gente não quer intervir, a gente não quer intervenção militar, a gente não quer nada disso, tira a gente dessa confusão. E esse era mais um dos problemas do Bolsonaro. No fim, convenceram o Bolsonaro, soltaram uma nota, mas aí passaram 3 dias, o STF mandou fazer busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas. Aí o Bolsonaro falou que ele acabou, pô, lembra aquilo que ele falou? Não vou repetir o palavrão dele, porque se eu repetir o palavrão, na mesma hora o YouTube desmonetiza o vídeo. Mas ele falou lá com palavrão, com palavreado do nível de educação dele, nível de educação genocida, miliciano. Aí, logo que o Bolsonaro falou isso, passaram de novo mais 3 dias, o STF fez outra operação de busca e apreensão, Polícia Federal, né, mando do STF, outra operação de busca e apreensão na casa de bolsonaristas. Aí o Bolsonaro ficou completamente desmoralizado e está até hoje desmoralizado frente ao gado, ao núcleo duro dele. Tanto é que eu venho falando aqui, o Bolsonaro está tentando mudar do núcleo duro dele, desse pessoal da ala ideológica, olavistas, para um eleitorado que até então era de esquerda, ou talvez não de esquerda, mas votava na esquerda, que são as pessoas mais pobres. Mas o que o Bolsonaro quer é o quê? Dar uma renda pequenininha, em que a pessoa quase passa fome, e deixar um desemprego gigantesco, para que quem tem emprego tenha que trabalhar por um salário bem pequenininho, que é um pouquinho maior que a renda, e quem não tem emprego fica lá quase passando fome, falando obrigado governo, obrigado governo. E enquanto isso não conscientiza as pessoas de que a causa do desemprego é ele. Esse é o nosso outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, uma das principais da cidade de Maceió. Fora Bolsonaro, mostrando tudo. Do lado, por acaso, alguém colocou um outdoor com a bandeira do Brasil. Então quem quiser ajudar a financiar, eu vou deixar o link na descrição e aí você ajuda a financiar para a gente colocar em várias cidades do Brasil.